quem dera que 4 anos e um dia depois da fatídica invasão do nosso escritório, né, divulguem hoje que havia uma investigação ilegal da ABIN paralela do Bolsonaro para tentar pegar crimes que nós estivéssemos supostamente cometendo, porque não pegou. E na verdade precisa ser colocada aqui, tá? Eles tentaram, né, quebraram o nosso sigilo, invadiram a nossa sede, fizeram buscas e apreensão, tentaram prisões, colocaram arapongas para investigar o Kim, rastrearam, tá, ilegalmente a nossa locomoção e não conseguiram porcaria nenhuma. E aí hoje, foi muito engraçado, hoje eu expliquei pra galera no Twitter isso, aí vários perfis bolsonaristas, ai que absurdo, eles são a favor do arbítrio do STF contra, sei lá, o Felipe Martins. A jumentice desses seres é uma coisa que pega fogo, é uma jumentice monumental. Os caras acham que a gente tem que ficar... Não, veja só, fui perseguido pela BIM, tá? Tentaram me prender, atacaram minha família, fizeram minha família ser caluniada, não é nem de falando, caluniada em televisão e na imprensa, comemoraram com champanhe uma operação ilegal contra a gente, mas nós falamos, veja só, eles estavam de arapongagem e nós não vamos fazer campanha pra quem tentou nos prender. Ah, não, que absurdo. Você não tá pensando no Brasil. Você não tá pensando no Brasil. Não, quem tá pensando no Brasil é o Bolsonaro, que acabou com a Lava Jato pra salvar o filho ladrão dele, o Flávio. Quem tá pensando no Brasil é o Bolsonaro, que entregou tudo que precisou entregar. Lava Jato, inclusive, fez o Lula não ficar apenas ser solto, mas se tornar elegível em nome do seu filho Flávio, manter seu patrimônio intacto. Quem pensa e ama o Brasil é o Bolsonaro, que foi contra a vacina e foi contra políticas, não tô falando assim, ser uma pandemia, mas políticas minimamente normais durante a pandemia e fez as pessoas morrerem enquanto isso. Isso é ser patriota. Patriota é o Bolsonaro que fugiu pros Estados Unidos enquanto deixou seus comandados serem presos na frente de quartéis igual uns idiotas, tá? Aí exigem... Não, vocês tinham que ser patriotas, vocês tinham que votar no cara que tentou ferrar vocês, prender vocês, porque ele era supostamente para o Brasil. Não era. O Brasil está na mesma merda. A sequência Bolsonaro e Lula é uma sequência de merda, de corrupção, de corporativismo e de autoritarismo com cores diferentes. Tá saindo hoje um monte de matéria, tá? E o ponto é o seguinte, eu vou colocar aqui o que eu acho, tá? Como o Lula acabou de passar uma reforma tributária filha da puta, tá? Tá tentando ferrar a classe média. Aí veio com o populismo da carne de um lado. Mas de outro, ele tá taxando transações imobiliárias. Especialmente as transações imobiliárias, vamos colocar aqui, sem esquema. As pessoas que fazem tudo direitinho pra pagar imposto, tudo certo, tá? Aí eles estão aqui na Blitzkrieg revelações do Bolsonaro. Mas as revelações são verdadeiras. A merda é o seguinte, as revelações do Bolsonaro não são falsas, são verdadeiras. Saiu agora um suposto áudio, uma gravação do Bolsonaro armando lá com ramagem, que foi colocado na PF para proteger Flávio e companhia, armando justamente essa proteção. Aí que querem que a gente fale? Ah não, veja só, vamos coadunar com isso. Não vamos coadunar com isso. O Bolsonaro precisa ser sempre lembrado como um cara que se apropriou indevidamente das lutas do povo brasileiro, tá? A partir de 2014 contra o PT. Ele encarnou essa luta nele, então as pessoas que estavam, fora Dilma, pô, Lava Jato, prendam, os caras se tornaram mito. Ele se apropria dessa luta, destrói essa luta, torna essa luta anêmica, não restou nada. Não existe luta contra a corrupção. A causa armamentista dele morreu. Não existe nada, mas nenhuma vírgula, tá? De luta, vamos supor assim, ligada a um estado enxuto. Nada. Combate a privilégio nem existe, porque eles são os reis do privilégio, tá? E aí o que nós temos hoje? Basicamente, é uma direita morta, e com razão morta, porque só fez cagada. Uma esquerda que sobrevive com dores por conta do Centrão, que a gente precisa lembrar que o adversário no final do dia é o Lira. E a briga é sobre quem vai ser o próximo presidente da Câmara. E os outros nomes da direita que ousaram fazer frente a essa maluquice, feridos. Muitos morreram pelo caminho, mas muitos feridos. E quem tá de pé aqui é o movimento. Esse movimento, tá? Que foi perseguido, claramente perseguido, e que agora olha pra eles com um olhar de espanto. Que é o olhar que eu faço. Como é que é? Vocês aí que dizem que estão lutando pela liberdade são os caras que ficavam arapongando todo mundo? Vocês botaram uma turma pra ficar... Saíram as conversas de WhatsApp, né? Porque os caras se ferraram. Os caras se ferraram de verde e amarelo. Saíram as conversas de WhatsApp
Tô com o print aqui da galera que monitorava o Kim. A forma como se referiam ao deputado federal. Vamos botar aqui, eram uns delinquentes, era um bando de delinquentes a serviço, provavelmente, do tal do Ramagem, do Bolsonaro e etc. Vazando informações para Alan dos Santos e companhia. E esses delinquentes perseguiam adversários ao arrepio da lei, tal qual regimes como o venezuelano fazem, tal qual a Alemanha Oriental fazia. Porque veja só, a ABIN tem um status similar, aí vamos botar a Stasi na Alemanha Oriental. Quem quiser, procura no Google o que era a Stasi. Stasi era, vamos dizer, a polícia política, mas era no fundo, né, a agência de investigação, era a KGB da Alemanha Oriental. A Stasi era usada pelo regime para investigar todo mundo. O KGB fazia isso também. Polícia política vive disso. E a polícia política, que a ABIN se tornou durante o governo Bolsonaro, foi pra cima de todo mundo, que era inclusive aliado, mas que eles considerassem uma ameaça. Arthur Lira foi alvo desse tipo de abordagem. Veja, Arthur Lira, que era aliado do Bolsonaro, que foi colocado lá na presidência da Câmara com o apoio do Bolsonaro. Arthur Lira era vigiado pela BIM paralela. Então, esse tipo de comportamento, nenhum bolsonarista vai falar que isso é um arbítrio. Eu acho que eles usam tão brega dessa palavra, né? Sim, o Bolsonaro jamais será um Xandão na cabeça deles. Então, o que é o Xandão, né? O bolsonarista burro, né? E eu vi os caras me criticando, que são burros. Não, mas nenhum de vocês foi preso. Não, mas eles não eram o judiciário. Ora, seu idiota. Nós estamos falando aqui da subversão de posições de autoridade que tem que ter limitações em sua atuação para não serem autoritários, rompendo com essa linha em nome de um projeto autoritário de poder. Quando vocês criticam o Xandão, vocês estão criticando o Xandão por quê? Porque ele ultrapassa suas prerrogativas de ministro do STF e passa a agir ao arrepio da lei com uma atitude que vocês colocam, e muitas vezes com razão, persecutória com relação a figuras que ele está prendendo, por exemplo, naquele inquérito. Ok. Quando o Bolsonaro pega a BIM e coloca a BIM para funcionar de maneira ilegal, ao arrepio da lei, a seu favor, para perseguir adversários políticos, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa! Só são instituições diferentes, mas o comportamento é o mesmo. Aí você tenta explicar no Twitter para esses caras não entendem. Os caras não conseguem realizar. Eles falam assim, mas ele tá falando então que o Felipe Martins tem que se ferrar. Ora, o Felipe Martins, ele estava por trás destas mesmas operações ilegais para pegar adversários do Bolsonaro. Logo, ele sofrer isso contra ele, você me desculpa, foda-se ele. Porque ele praticava a mesma coisa. Eles não conseguem realizar, eles não conseguem trabalhar com... Eu não sei se é má fé ou se é burrice. Eles não conseguem trabalhar com causa e consequência. Ora, né? Um cara que fazia isso vai reclamar disso? Não pode reclamar. Não pode reclamar. Não tem condição de reclamar. Ora, eu botava a BIM atrás dos meus adversários. Eu fazia assédio judicial. Eu perseguia e descobria por onde meus adversários andavam, porque os seus celulares estavam monitorados. Isso eu fiz de maneira ilegal. Agora surge um sujeito que também cruza as linhas lá no judiciário, me prejudica, e agora eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito. Vá tomar no cu, vá se fuder. Desculpa o palavrão aqui, a última vez que eu falar palavrão. Isso, não é que isso é errado, isso é picareta, isso é papo de pilantra. Isso é papo de pilantra. É o papo do cara que bate a carteira e fala assim, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. É isso. Que loucura é essa? Isso é loucura. E, assim, não tem nenhuma razoabilidade como argumento. Mas é profundamente imoral. Porque a questão... Deixa eu tirar minha coroa aqui de louros, tá? Coroa de louras, né? A questão principal não é sobre eles serem ou não defensores do Estado de Direito no fim do dia, porque o Brasil sequer, antes mesmo do Bolsonaro, vivia uma normalidade. A questão é que, em grande medida, eles construíram um projeto pessoal de poder ligado à figura do Bolsonaro, que passava pelo aparelhamento das Forças Armadas e passava em tentar concentrar poder no Bolsonaro, suprimindo o poder dos outros dois poderes, legislativo e judiciário, através também de uma comoção popular ao redor da figura do Bolsonaro, para que ele pudesse governar do jeito que ele quisesse, não só naquele mandato,
para que o Brasil deixasse de ser, vamos dizer, um regime republicano e fosse um regime ditatorial ligado à figura do Bolsonaro. Esse era o plano deles, esse sempre foi o plano deles. Esse plano sempre foi dito pelo Olavo de Carvalho, sobre a derrubada, né, do regime, não sei o que, da falsa democracia. E aí ele brigava com os melancias, que eram os generais e tal. Tá? E este plano, mal e porcamente, foi sendo tocado ao longo do mandato do Bolsonaro. E ele deixava pistas e provas ao longo do caminho. Todo mundo via. E aí ficam tentando negar que isso acontecia. E aí a coisa se torna, vamos dizer, maluca, porque eles ficam fingindo que isso não aconteceu. Eles ficam simulando que não, na verdade a gente estava defendendo a liberdade de expressão. E aí ficam rodando por aí falando que são defensores da liberdade de expressão. Um defensor da liberdade de expressão que, quando alguém faz uso da liberdade de expressão para ir contra um governo, veja só, cidadãos indo contra o governo, ou parlamentares de oposição indo contra o governo, ou seja, parte integrante da ideia própria de democracia, o que o governo faz é acionar sua polícia política de maneira ilegal para ficar investigando. E veja, o uso da polícia política por parte do governo Bolsonaro, contra o MBL no caso, aconteceu concomitantemente na mesma época, veja só, de um processo ilegal que foi feito contra o MBL para prender membros do MBL, para prender pessoas que eles achavam que tinham grandes relações com o MBL, em cima de teorias conspiratórias, sendo que o processo judicial foi tocado por um promotor bolsonarista, foi feito com base numa thread feita por um perfil falso bolsonarista, que bolsonaristas tinham informações privilegiadas sobre o processo no dia anterior, que comemoraram no dia seguinte, e que, com base nesses artefatos que eles têm da BIM, monitoravam inclusive a nossa movimentação física. Vamos lembrar, o Alan dos Santos anunciou no Twitter, no dia 10 de julho daquele ano, que eu tive uma reunião com advogados, quase meia-noite naquele mesmo dia, sendo que era impossível saber que eu teria isso. A gente estava à noite, foi encontrar num prédio, ninguém viu tal. Como é que ele tinha isso? Depois fomos saber. Eram mais de 16 mil pessoas que foram monitoradas, que tiveram, vamos dizer, o seu celular, a movimentação das antenas do celular monitoradas. O Alan dos Santos, ele conseguia saber pelo celular, né, quem eram as pessoas, estão aqui no mesmo local. E anunciou. Na época eu falei, cara, nós estamos monitorados. Não tem como não estar monitorado. Ou tinha alguém seguindo a gente, tá? Mas não tinha como saber com quem a gente estava tendo reunião, ou eles estavam fazendo monitoramento do celular. E aí descobriram que eles tinham monitoramento do celular. Ninguém nasceu ontem. Ninguém nasceu ontem. Então, tá dado o que os caras fizeram, tá? E aí fica essa conversa mole, né? Não, porque o mito é perseguido, não sei o quê, blá, blá. Não tem conversa com essa gente. Não tem conversa com essa gente. Nunca terá conversa com essa gente. Gente que usa a polícia política, tá? E cria sua própria polícia política paralela para perseguir adversário, tem nome. É Maduro, é Kim Jong-un, é a Alemanha Oriental, é a União Soviética. É inimigo per se da democracia. Já que eles se dizem grandes democratas, né? Os democratas, eles são liberdade de expressão. Não tem papo de liberdade nenhuma aí. Isso é coisa de ditador vagabundo de quinta categoria. É coisa de ditador vagabundo. Foi armada uma polícia política usando gente da BIM pra perseguir adversários deles. Tá comprovado. Não é opinião, não é nada. Tá comprovado. E ainda vão ficar chorando e vão ter seguidores burros chorando por aí. Porque a burrice é doença. E a doença, veja só, alimenta o autoritarismo. Porque se eu sou um desses autoritários, o que eu vejo? Gente, o nosso público autoriza a gente a perseguir os outros. Então, veja só o problema de viver numa democracia para esses caras, né? Veja só, eu tenho muitas críticas à democracia. E eu acho que talvez a democracia realmente nos impeça de conseguir fazer os avanços que a gente precisa fazer. Mas não fosse uma democracia e nós vivêssemos, vamos dizer, a ditadura popular do presidente Bolsonaro, a ditadura da maioria, quando você tem uma posição diferente sobre aquela liderança, o que acontece com você? Você pode ser preso, você pode ser morto, podem armar uma arapuca contra você, entendeu? Você é monitorado. Então, aí você fala, pois é, né, a democracia tem um monte de defeito, mas as ditaduras têm defeitos ainda piores e mais perigosos, né? Então, para quem se empolga muito, numa ditadura, eles teriam feito tudo isso, entendeu? Teriam conseguido mais coisas, aí poderiam fazer uma prisão política e jogo que segue. E aí para os burrões que ficam, mas ele não prendeu ninguém. Não prendeu porque não conseguiu. Não prendeu porque não levou a cabo o plano que ele tinha. A pergunta que eu faço agora para você, Junito. Vamos supor que já com a BIM paralela, com todo esse aparato que eles tinham, já vira a câmera para lá pro Junito, o Draxis.
Draxis. Né? Com a BIM paralela, tá? Com todo o artefato que eles tinham, a pergunta que fica assim, óbvia é, desce o golpe, tivesse dado o golpe Bolsonaro, ele foi lá, ele convenceu o Freire Gomes, fecharam o TSE, prenderam o Xandão, etc. Eles estão monitorando todo mundo. Teriam prendido a gente? Seja honesto. Não há a menor dúvida, senhor Renan Santos, porque é o seguinte, Operação Juno Moneta, Alan dos Santos falou em prender você. Viagem para a Ucrânia, Ana Paula Henkel falou, tem que prender o Renan. A sua prisão é uma das coisas mais importantes para eles. Sim. Porque eles sabem que você é a figura, você é o presidente do MBL, né? E o MBL é um calo. Não é nem um calo, na verdade é uma chaga na história deles, porque essa conversa deles de representantes da liberdade de expressão não existe com o MBL. Porque Sim. eles tentaram perseguir a gente. Eles Isso é uma fizeram de falha. tudo. Isso é eu até falei isso no Twitter, o André Guessa me corrigiu. Não, isso não é uma falha, isso é um rombo na narrativa deles. Como eles são os soldados da liberdade de expressão, se eles tentaram perseguir a gente? Exatamente. Ora, eles lutam objetivamente pelo Estado de Direito. Eles vão nos Estados Unidos e ficam lá chorando e mamando os deputados republicanos, contando sobre o arbítrio. Eu adoro que eles usam o arbítrio, né? Do Xandão e etc, né? Que existe, né? Vamos colocar aqui, vamos dizer, atos que cruzam linha por parte do STF acontecem. Nunca negamos aqui. Mas como a gente tentou explicar várias vezes pro Monark, que é um sujeito que também, esse aí já cruzou as linhas da sanidade faz tempo, tá? Ora, eles praticam a mesma coisa. Ah, não praticam não. Ah, ou fingem que não praticou. Porque eles têm que negar, eles têm que fingir que essas coisas não aconteceram. E aí a resposta que eu vi no Twitter é muito importante, depois a gente dá uma olhada nas respostas que eu tive no textão que eu escrevi no Twitter, porque elas vão na seguinte linha, ô Júnior. Ah, mas eles não prenderam ninguém? Não prenderam porque não conseguiu. Porque, não encontraram nada. Porque, gente, prestem atenção. Fizeram uma busca e apreensão no MBL, galera. A busca e apreensão recolheu computadores, pendrives, documentos, recolheu tudo. Também houve quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, tudo. Ou seja, se o MBL tivesse cometido crime ao longo dos últimos anos, o MBL teria sido pego. Ponto. Minha família inteira teve sigilo fiscal, tem tudo quebrado. Conectaram empresa, fizeram tudo. Naquela operação Júlio Moneta, que era, hoje a gente entende, a operação toda montada pra prender a gente e pra acabar com o MBL, que achavam que iam pegar o Dória e pegar um monte de coisa. Não encontraram nada. Aí a gente ganhou na justiça. Foi isso que aconteceu. Tem uma razão pra existir esse tipo de resposta. Ah, mas não aconteceu nada com vocês, não prenderam. Porque nos últimos meses que eu tenho falado pra você, que eles estão com essa narrativa. Que a perseguição do Xandão começou com o MBL. E um dos motivos para eles falar, o Bolsonaro nunca perseguiu o MBL, porque o MBL que começou a perseguição, e o MBL não foi perseguido, porque eles nunca foram presos, de verdade, e eles nunca tiveram páginas derrubadas. Eles usam essa explicação, o MBL não tem o Twitter derrubado, olha só, os patriotas derrubaram todas as contas, o YouTube, o Twitter. Se o Bolsonaro quisesse, ele tinha perseguido o MBL. Essa é a principal desculpa que eles usam, por isso que eles estão usando isso lá no teu Twitter. Sim, porque é a narrativa de defesa que eles estão fazendo. Porque, e qual é a narrativa de defesa? A parte da premissa de que, vamos dizer, o Xandão só existe, e eles estão tentando, alguns deles, construir isso, por culpa nossa. Aí a gente tem que lembrar, veja só, esse inquérito que ele tem, ele surge, ele chama Inquérito das Fake News. O nome Fake News tem uma razão. Eram sobre fake news, ou melhor, narrativas, ou melhor, argumentações, por vezes verdadeiras, que envolvessem o STF. Oriundas, sabe do quê? Do mundo da Lava Jato. E quem foi o primeiro a ser censurado? Vocês sabem, galera? Coloquem aqui no chat quem foi o primeiro a ser censurado nesse inquérito. Revista Cruzoé. Não tinha nada a ver com bolsonaristas. Era sobre STF e, no fundo, sobre Lava Jato. E havia uma crença no STF de que a Lava Jato se alimentava de veículos como antagonista, de movimentos como MBL, etc. Tá? Não havia Bolsonaro no começo da história. Mas tão logo eles começaram a perceber que essas conexões que eles queriam traçar entre Lava Jato e movimentos e antagonista não eram reais, eles também começaram a perceber que a natureza do ataque que eles recebiam era outra e ela vinha de outro lugar. E de onde estava vindo no começo de 2019 os ataques à Suprema Corte, a membros da Suprema Corte, a qualquer um que, assim,
tivesse uma opinião que não fosse o Bolsonaro é lindo. A rede de perfis e páginas ligados àquela época ao senhor Felipe G. Martins, a tropas, o Carluxo, tal, do gabinete do ódio. E isso era facilmente rastreável. Sai uma matéria do Fux falando disso, surge a famosa CPI das fake news, e aí as pessoas fazem levantamentos em cima de perfis que são públicos e notórios, né? Todo mundo conhece. E aí criam, não, foi o Luciano Ayan. Porque o Luciano Ayan realmente ficava mapeando. E eu posso te falar, fez bem mapear, porque era alvo de ataques desses caras recorrentes. Agora, o Xandão querer pegar esses caras, a existência da CPI das fake news e o levantamento desses perfis nunca dependeu de ninguém do MBL. Só que eles criaram na cabeça a seguinte teoria conspiratória, que é a teoria conspiratória que o Alan dos Santos fala naquele vídeo. Qual é a teoria conspiratória? Que nós, o Dória, chineses, o Rodrigo Maia, o Luciano Ayan, o Alexandre Frota. O Alexandre Frota, a Joyce, todos nós estávamos conectados num grande grupo. E esse grande grupo trabalhava num grande conluio para ferrar o Bolsonaro. Essa era a teoria deles. E eles falaram, se pegar o Ayan, pegar o MBL, pegamos todos. E nunca houve isso. E eles nunca conseguiram comprovar a teoria deles, e eles se ferraram na comprovação disso, porque, ora, quando eles prenderam o Ayan e levantaram todos os computadores do Ayan, quando eles aprenderam as coisas do nosso escritório, eles não acharam absolutamente nada que pudesse ser usado. Não foi encontrado nada. E o vínculo que eles queriam colocar com o Dória era o rapaz Alessandro Mônaco, que foi preso injustamente. Eles falaram, esse cara foi colocado lá no governo estadual porque o Renan o nomeou. Havia alguma prova disso? Não. Havia algum documento na casa dele com relação a isso? Não. Ele conhecia o Dória? Não havia nada. Nada. Aí eu fui absolvido. Depois todos foram sendo absolvidos. E todo mundo foi absolvido. Por quê? No final das contas, a teoria conspiratória, que era a teoria que o Alan dos Santos acreditava, que todos esses caras era só uma teoria conspiratória. Só que eles precisam dessa teoria conspiratória para alimentar a própria cabeça, porque no fundo eles não conseguem crer que eles foram responsáveis pela criação do algoz que hoje os persegue. O Xandão não foi motivado por um grupo ligado ao MBL, nunca houve isso. O Xandão, a grande motivação do Xandão, e eles sabem disso, foram os ataques que o Xandão recebeu às suas filhas, ou filha, tá? Que ficaram conhecidos, todo mundo no STF viu. Aos ataques que outros ministros do Supremo estavam tomando, e a fraqueza dos outros ministros do Supremo. O Xandão pintou pros outros ministros do Supremo e visou o seguinte: eu vou matar no peito, eu vou pra cima desses caras. O STF tava completamente desmoralizado naquela época, a Lava Jato ainda era um sucesso, tá? O STF tava desmoralizado, não havia força na parte do STF, os outros ministros não tinham força, e o Alexandre de Moraes era um sujeito que cuidou de Secretaria de Segurança Pública. O Alexandre de Moraes é um cara que lidou com crime organizado. O rolê do Alexandre de Moraes era outro. Mexeram com ele, mexeram com o STF. Isso aí foi uma forma também do Alexandre de Moraes concentrar poder na mão dele. Ele ficou com um super inquérito super poderoso. E o que ele fez? Ele virou o jogo contra o Bolsonaro e contra as redes sociais e todo mundo em 6 meses. E é isso que dói neles. Ele virou o jogo contra eles em 6 meses. A aposta deles pra retrucar, pra enfrentar o Alexandre de Moraes, foi atacar o MBL, que era um inimigo imaginário na cabeça deles. Nós éramos um inimigo político. E nossas declarações e nossos ataques aos bolsonaristas são políticos, abertos, francos. É o Kim no parlamento, somos nós nas redes sociais. O Kim debatendo com o Coppola. É jogo franco e aberto. E o deles não. Aí eles criaram a teoria, e a teoria era mentira. Então até agora apanhando do Xandão, porque nunca entenderam por que o Xandão tá indo pra cima deles. Eles nunca entenderam na verdade o que aconteceu. Eles nunca entenderam a razão. Você acha, nos bastidores, todos os bolsonaristas se arrependem, por exemplo, da cagada que eles fizeram em tratar o Gilmar Mendes como inimigo. O Gilmar Mendes originalmente não era inimigo deles. Só que o Gilmar Mendes é o mais influente dos ministros do STF. É também o mais inteligente dos ministros do STF. Eles transformaram ele, do nada, num grande inimigo. Ok, vocês botaram o Xandão e o Gilmar Mendes contra vocês. Não acho que é uma boa ideia vocês terem feito isso. Vocês podem perder. E vocês perderam. Vocês unificaram todo mundo contra vocês. Vocês não sequer tiveram maioria dentro das Forças Armadas pra dar a porra do golpe. Porque esse é o ponto, Júnior. Tá, eles podiam estar perdendo as outras frentes, mas lá com os militares, eles nem conseguiram maioria pra dar golpe. Ficou lá o Figueiredo falando do Freire Gomes na Jovem Pan. Galera indo lá pra frente da casa do tal do Freire Gomes. Galera pressionando. E, gente, vazaram as conversas.
Vazaram as conversas. Tem print das conversas. Tem conversa sob nova, pressão. viu? Agora, acabou de sair conversa nova. É? Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso. Então, rolou tudo isso. E aí querem fingir o quê? Vocês foram incompetentes. Então, quando falam pra mim, mas não prendeu ninguém? Sim, não prendeu a gente, como também não conseguiu dar golpe de Estado. Porque são incompetentes até na própria maldade. Mas o autoritarismo tá lá, a vontade tá lá, os crimes cometidos por eles estão todos lá. Ora, é difícil entender? Parece que é ciência de foguete. Antes de a gente continuar, rapidinho, agora a gente vai trazer alguns vídeos e alguns documentos, e a gente vai trazer também os documentos da BIM, da prova que eles estavam perseguindo Kim Kataguiri. Isso aqui é o vídeo do dia da operação, e aqui o Alan dos Santos deixa escapar qual que é o plano deles. Só para concluir. Isso começa... Ó, fio da meada começa no MBL. Luciano Ayan é o fiozinho que você puxa, vai terminar em Yang Wanming. Vai terminar no Covidão. Só uma pergunta, quem é o Wang Yang? Você... Era o... Como fala? O embaixador da China no Brasil naquela época. Luciano Ayan. Um sujeito doido. O Ayan era um doido. Falo hoje com pesar. Eles destruíram o Ayan, eles quebraram o espírito do Ayan. Exato, Ayan é um ser humano que talvez nunca vai se recuperar daquela prisão e da perseguição que ele sofreu. Foi chamado de... Aquela palavra começa com P e termina com filo. Nunca comprovaram, tá? Ficam jogando prints chamando ele disso, tá? Invadiu os computadores, o promotor falou que viu indícios, jogou pra frente e sumiu essa história. Tá? Destruíram a vida desse cara. Arrasaram com a reputação desse cara. Esse cara tinha medo de sair na rua, de ser linchado. Tá? Aí diz ele que se você puxou esse fio, você vai chegar como é que é? O embaixador chinês no Brasil. Só lembrando, o que ele tá falando aqui é o seguinte. Dado que Luciano Ayan não tinha nenhuma conexão sequer com a denúncia que foi feita com a gente, ele teve uma prisão ilegal, a prisão dele foi ilegal. E dado que não tinha... Assim, a denúncia contra ele não tinha nenhum sentido. O que o Alan dos Santos está justificando é uma coisa, é pescaria probatória. O que foi feito com ele, e por isso que eles participaram desse processo, foi pescaria probatória. Eles foram atrás de nós para conseguir obter provas para uma teoria conspiratória que eles tinham na cabeça deles. Então, eu vou pegar o Ayan e aí vamos ver as conexões para chegar no Wang Yang. Não, bom você falar isso, porque eu não vou colocar aqui, mas nessa mesma live, aquele Mauro Fagundes fala, não é errado você fazer busca e apreensão. Estão fazendo as portas das pessoas erradas. Então vamos lá. É verdade, ele falou isso mesmo. Falou isso mesmo. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Você vai lá, começa no Luciano Ayan, pega o sócio dele, trabalha pro Dória, pega o silêncio do Arthur do Mamãe Falei. Assim, detalhe, isso aqui foi o dia da operação. Sim. E eles já tinham a materialidade de todas as acusações que eles iam fazer contra a gente e estavam já dando dicas para o Ministério Público. E eles estavam falando a narrativa subjacente a isso. Então, assim, você vai sair do Luciano Ayan e vai chegar no embaixador chinês. E aí isso passa pelo silêncio do Arthur Duval. Aí eles imaginam que o Alexandre Mônaco era sócio do Ayan. E disse que trabalha pro... Eles deviam estar falando do Alexandre Mônaco, que trabalhava pro Dória. Eu fui acusado, tá? Tive que responder na justiça por tráfico de influência disso. Porque em tese eu que coloquei ele lá. Nossa, cara. Vamos lá. Pega o sócio dele, que é o Pedro Deiró, do MBL. Começa a fazer esse trabalho. Caça o mandato do cambojano. O nome dele? Kim Kataguiri. Caça o mandato do Kim. Tem que caçar o Kim. Eles Tem que tentaram, caçar o né? Kim. Tentaram. O Aras Aqui tentou. tá comprovado. Tá comprovado. Ora, o Kim tava sendo monitorado pra quê? Eles queriam incriminar o Kim por algo. O Kim tava com uma espionagem ilegal contra ele com algum objetivo. Era caçar. O Alan dos Santos tá entregando todo o plano aí. O guerreiro da liberdade, Alan dos Santos, né? Lembrando, plano esse que foi materializado em thread pela turma do Felipe Martins. Do Felipe Martins. Que era o Let's Dex. Que era a turma dele. A turma que ficava falando, olha, o Felipe Martins, ele senta na cadeira de perna aberta, mostrando seus testículos. Veja como ele é macho, ele é viril. É verdade. Lembra disso? Uns manjarrola. O Let's Dex é um gauchinho manjarrola. Let's Dex é um gauchinho manjarrola do interior. Ó, puta de um bunda. Esse Let's Dex é um bundão. Você curte o brasileirinho. Então vamos lá. Agora isso aqui, né? A importância pra eles, Renan Santos, do dia 10 de julho, que foi o dia da operação contra o MBL. Vamos ver qual que é a importância disso pra eles. O negócio vai, a chapa vai esquentar. Vamos ver, ó. Gravem essa data, 10 de julho. O início da libertação dos bolsonaristas. 10 de julho.
início da libertação dos bolsonaristas, eles achavam que se eles derrubassem o MBL, eles venceriam até o Xandão. E casa com o que a gente vai mostrar agora, que é a arapongagem pra cima do Kim Kataguiri, Renan Santos. Bela Megali soltou hoje, né, no período da manhã. A BIM Paralela buscou informações para atacar Kim Kataguiri, né? Aí ela diz, a Polícia Federal identificou que o deputado federal Kim Kataguiri foi um dos alvos da chamada BIM Paralela que monitorava ilegalmente alvos da gestão Bolsonaro. Na investigação da nova fase da Operação Última Milha, a PF identificou que a agência buscou levantar informações para atacar o deputado. No caso de Kataguiri, um dos focos de espionagem foi a atuação do seu assessor. A PF não identificou se os dados levantados foram repassados para o uso do gabinete do ódio. Em 21, Kataguiri chegou a protocolar à Câmara dos Deputados um projeto que buscava reformar a lei do sistema de inteligência para impedir seu uso político. A ideia era inibir que governantes usassem a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para fins pessoais. Pois bem, Temos os prints também. vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Não, deixa aqui. Deixa eu colocar um print. Ó, já chegou no quinto clube, vamos lá. Ó. Deixa eu ver qual que é o Vamos primeiro. buscar 10 clubes no mínimo, galera. Ô, 10 clubes, cara, você aumenta meu faturamento aqui, eu me justifico eu chegar pro Junito e negociar aí. Bora, vamos lá, vai que eu mantenho o menino aqui. Ô, louco! Bora, vamos lá. Bora lá? Bora lá. Olha o que o cara manda. Ó, é o WhatsApp, né? Tem um número aqui. Tá público já? Não? Tá Antes? público. Tenho um trabalho caça podre. Aí o cara, manda aí. Catar tudo que for merda que o cara fez sem acessar sistemas PEP. Eu não sei exatamente o que é um sistema PEP. Aí o cara, né? Opa, isso aí é o que eu gosto. Riz. Aí o cara, Kim Kataguiri é o outro. Gostou? Aí, esse é figura. Aí o cara, é um vagabundo. Aí o outro, creio que não vai ser difícil. Aí responde marca maior, obviamente respondi que é um vagabundo de marca maior. Kim Kataguiri, de acordo com os arapongas ilegais da BIM paralela do bolsonarismo, ou seja, criminosos, Kim Kataguiri é um vagabundo de marca maior. Ó que legal. Ó como o mundo dá volta, né, galera? Ó como o mundo dá volta. Tem uma lição aí. Eu nem sei se é bíblica, que eu não sou um cara, né, dado a leituras bíblicas, né, mas será que não existe nenhuma passagem que trate disso, não? Sujeito que faz maldade, né? Porque existem ditados, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Mas não sei na Bíblia que você vai encontrar alguma coisa, né? Mas não é muito triste, né? Felipe Martins e companhia fizeram uso de todo tipo de sacanagem, que agora estão falando, não, agora é sacanagem comigo, isto é ilegal, isto é arbitrário. Rapaz do céu, eu sei bem como é. Só que diferente de vocês, é o seguinte, o Kim não cometeu crime. Vocês arapongaram o Kim e não acharam nada. Vocês arapongaram a gente e não acharam nada. E aí como é que fica? Aí o cara, queria vasculhar prestação de contas da campanha. Tem como ver isso? Temos até o fim da semana. Eles tinham um prazo. Eu nem sei se dá pra ver qual era a data aí. Não dá pra Era 5 de abril de 2021, é isso? 5 de abril de 2021. O cara, sabe onde costuma ter muito furo desses caras? Pessoal de gabinete. Aí ele tem sim, né? Tem como ver lá. Aí o cara, levantaremos tudo. Pessoal de gabinete. Aí o cara, o fó é achar. Foi igual o que eu fiz do Lira. Caraca. Parabéns, vocês são muito burros. Muito burros, cara. Vou começar aqui por essas contas de campanha. Aí o cara, tem na página da Câmara o nome de todos os cargos por deputado, dos ocupantes, beleza? Ele, eu sei, estava agora de manhã vendo o pessoal do Renan. Eita! Tá? Mas eu acho que não é, deve ser o Renan Calheiros. Tá? Ou seja, os caras estavam ali, né, assim, no... Cara, eles são muito burros, Renan. Muito. Já teve até o Lira. Nossa, o Lira não falou nada, eu já vi, ele ainda não se pronunciou, mas que ele deve estar puto. Puta Sim. que pariu, cara. O PEP é PEP, né, pessoas expostas politicamente. O cara botou aqui, né, o Diego Cardena mandou, verdade, tá? É isso? O outro mandou que era prontuário eletrônico. Rapaz do céu, né? Porque assim, a questão foi montado com a gente, não é que assim, foi montado um grupo de WhatsApp e os caras estão levantando com dados públicos. Não, foi montado uma operação com agentes públicos e que faziam uso não apenas desse recurso. Isso aqui, as novidades disso aqui quebras de sigilo que levantaram, tá? A operação, o dia a dia dessa operação de arapongagem. Outros elementos dessa mesma operação que está pegando a BIM paralela nos trouxeram um monitoramento telefônico ilegal, tá? Que é no fundo uma quebra de sigilo que permite que você fique monitorando o deslocamento daquela pessoa através das antenas de celular
E o Kim, veja só, foi um dos monitorados. Que coincidência, né? Então, assim, havia uma série de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, sendo utilizados nessa operação de arapongagem e perseguição política. Pessoal, isso é um recurso venezuelano. A diferença é que os venezuelanos eram mais capazes que os bolsonaristas. A diferença é que, sei lá, uma coisa que o Putin é um profissional. O Putin mata os outros lá com umas, sei lá, umas pedras radioativas, lá, um material radioativo. O sujeito vai pegando câncer lá, ele envenena os outros, o cara nem percebe. O Putin joga outro jogo. Os nossos não. Nossa, é isso, cara combinando ali a arapongada do cara num grupo de WhatsApp, mandando mensagem um pro outro. Vamos lá, matéria do Twitter do Felipe Moura Brasil, né? Um pouco mais. Segundo a PF, o sargento Giancarlo Gomes Rodrigues usava recursos da BIM para alimentar perfis cooptados que espalhavam desinformação contra alvos, marcando Carluxo. O uso da estrutura do Estado só agrava o que a mensagem ilustra, a manipulação bolsonarista do debate público. Pois bem, aqui, tá, a gente tem um arquivo lá, não sei se é um inquérito, mas a gente tem um arquivo, a gente tem um PDF bem grande, tá todo mundo estudando o PDF. No PDF fica dada qual é a estratégia. E qual é a estratégia? Eles repassavam, esses agentes, sabem? Eles repassavam essas informações para perfis deles, que ficavam rodando em redes sociais. E perfis ligados, inclusive, ao Carluxo. Perfis ligados, inclusive, ao Carluxo. Então, o que está mostrando ali? Vamos ler a troca de mensagens ali, anteriormente. Vamos ver esse aqui? Não, a primeira. Né? O cara fala assim, ó. Segue um perfil do maluco que eu estou alimentando. Ele chama Richard Sposer, mas usa uma conta fake, não segue com a sua não. Tudo que eu estou passando ele publica. Aí acabou de publicar mais uma. E está marcando o CB, o Carlos Bolsonaro, em todas. Será que existe ainda? Deixa eu procurar aqui. Não, né? Obviamente não existe, mas tudo bem. Vamos ver. Richard underline Poser com 2 Es. Poser. Vamos ver. Não existe mais. Oi, tem uma aqui de 4 horas. Oi, Richard Poser. Percebi que você exclui seus tweets com ameaças a mim. Tudo bem? Quem mandou? Esqueci que você foi preso hoje. Ele foi preso hoje. Ele foi preso? O Richard Sposer foi preso? Porque é um dos caras que foi. Esse cara que tem essa mensagem é um dos que foram presos. É um fake dele, né? Esse Richard. E reparou que é Richard Sposer, de Exposer? Será? Não deve ser isso. Eu acho que é, hein? Richard Sposer. Né? Porque o nome Richards não é um nome, né? O cara é o Richards. Richard Sposer. Nada a ver. Né? Nada a ver. Sposer, de dar Exposer, de Sposer. Né? Vamos lá. A PF identificou ações... lê aí. A PF identificou ações clandestinas da BIM bolsonaristas para caçar podres do deputado federal Kim Kataguiri, que ousou criticar Bolsonaro. Abre aspas, o foda é achar, respondeu Giancarlo, a determinação do policial Marcelo Bonvernetti. Resultado. Isso aqui tinha que virar um meme. Temos que achar os podres do Kim Kataguiri. O foda é achar. O foda é achar. Pô, deixa eu ligar no cara, 15. Vamos lá. Isso ele nunca me atende, mas talvez hoje ele atenda. Isso é maravilhoso, cara. Bicho, é muito bom ser parte do MBL e poder jogar tudo isso na cara e saber que não tem vagabundo no MBL. Que esses caras têm que ficar passando pano pra Bolsonaro e Joyce nos últimos dias, Renan Santos. Vamos lá, vai ligar pro Kim? Tô ligando, vamos ver se atende. Ele não vai atendendo. Foda é achar. Pessoal, a gente tá quase chegando a 5 mil, temos 3.200 likes. Quem não deu um like, por favor, vamos ajudar essa live a chegar a mais pessoas. É uma live muito importante. Por favor. Pô, é impressionante. Quem nunca me atende, cara. Mesmo quando... Eu sempre falo bem dele, mas nunca atende. Se essa live chegar a 6 mil pessoas, eu fico. Galera, vamos dar like na live. Vamos bater 5. Faz tempo que eu não bato 5, hein? Ele não atendeu? Olha, eu só vou mandar aqui, tá? De não vou citar o nome da pessoa. O cara é um cara que apoia o Kim há muito tempo, ajuda. É como se fosse um doador mesmo, né? Eu vou ler o que o cara falou pro Kim, tá? Ele viu a matéria e falou: nunca tive tanto orgulho de você. Investigado pela BIM e não acharam absolutamente nada. Todos vocês que estavam sendo investigados são o melhor que o Brasil já teve. Cara, é muito bom isso, né? Cara, isso... Posso falar? Isso... Nunca um Fernando Holliday vai ouvir isso. Não. Nunca. Esses caras nunca vão ouvir isso.
A gente não precisa ser o maior grupo, a gente não precisa ser nada, cara. Eu prefiro... você precisa... Como é que é? Você prefere ter razão... como é que é? Ter razão ou... Eu não lembro, existe um comentário assim, uma frase aí, fez uma pergunta e tal. É muito bom a gente estar certo. É muito bom estar certo. Porque estar certo não significa ser pouco competitivo. Significa só que vai ser um pouco mais difícil, tá? Nós vamos jogar o jogo no hard mesmo. A gente tá construindo a casa na rocha. Exato, a nossa casa é construída na rocha. Quando você faz certo, quando você não é ladrão, quando você não é pilantra, o que acontece? Botam a abinha atrás de você e o comentário dos caras abinha é o foda é achar. O foda é achar. O comentário, presta atenção, o comentário dos caras que estavam arapongando o Kim Kataguiri foi: o foda é achar. Porra, cara. Vamos ver o que mais temos aqui. O resultado, as ações clandestinas... As ações clandestinas continuaram em relação aos assessores do deputado federal Kim Kataguiri, com o devido destaque para a difusão das informações produzidas pela estrutura paralela em grupos de conversas. A produção e difusão de desinformação eram os termos declarados pelo policial federal Bormevet. Joga essa porra no grupo! Servidor de gabinete do deputado Kim Kataguiri advoga em casos particulares, sendo pago com dinheiro público. Era isso que eles estavam tentando fazer. Era isso. Porque eles tentaram todo o resto. Eu volto a colocar, pessoal, em 2020, o nosso sigilo fiscal, bancário, foi inteiro quebrado. Inteiro quebrado. Tá? E sabe o que aconteceu? Sabe o que pegaram a gente? Nada. Não pegaram nada. Nada. Como diz assim... Como é que é? Como é que é? Foda? Como é que é? Juninho? Foda é achar. Foda é achar.